Ô, Ti, quer fazer a pergunta aí do Ricardo? Ricardo Gonçalves perguntou, fez uma pergunta um pouco mais longa, mas disse qual o jogo que mais o fez chorar. Porque ele até falou, ele chora só nas vitórias, não nas derrotas. É isso. Ele quer saber qual o jogo que mais fez você chorar. Cara, excelente questão, viu, Ricardo? Assim, o mais emocionante da minha vida, meu primeiro documentário, que é o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, não tem igual, né? Eu já trabalhava como comentarista, enfim, e não era campeão desde 18 de agosto de 76. Esse é disparado o que mais me emocionou. E é o jogo da minha vida. Durante o tempo foi senha de banco, evidentemente não uso mais agora. 12/06/93, ponto. Mas eu não chorei, até porque estando trabalhando e tal. O que eu mais chorei de tristeza foi 30 de janeiro de 80, semifinal do Paulista de 79, jogo da volta, Corinthians 1, Palmeiras 0. Palmeiras do Tele Santana, primeiro trabalho do Tele no Palmeiras. O Palmeiras ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno, ganhou o terceiro turno e não foi nem para a final, coisas do regulamento. O Vicente Matheus, que vira a ser um grande amigo, depois quando eu comecei a trabalhar como jornalista, conseguiu de um jeito entrar na justiça comum, embargou uma rodada dupla no Morumbi, o campeonato que era para se decidir em novembro foi para ser decidido o Paulistão em fevereiro de 90, depois de 80. Depois das férias, o Palmeiras perdeu o embalo, estava sem Jorginho Putinati, o grande craque do Palmeiras na década de 80. Aí foi 1-1 no primeiro jogo e o Corinthians fez um gol de canela com Birubiru, que eliminou o Palmeiras e o Corinthians foi campeão paulista de 79. Esse jogo eu vi pelo rádio, chorei pra cacete, foi o jogo que eu mais chorei na vida. Já como palmeirense, como emoção, um pouquinho antes, 9 de dezembro de 79, Palmeiras 4, Flamengo 1. Quartas de final do Brasileiro de 79, o Flamengo era muito favorito, bastava vencer no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, era aquele grande Flamengo. Começava o grande Flamengo, seria campeão de 80 e seria campeão de tudo de 81. Aliás, um dos livros que eu mais gosto, junto com o André Rocha, Flamengo de 81, no livro oficial do Flamengo que eu escrevi também. Aquele jogo eu chorei muito. Tanto é que a gente, inclusive, acaba o jogo, o Palmeiras elimina o Flamengo. A gente vai esperar a delegação do Palmeiras voltar em Congonhas. E na época que não tinha internet, não tinha nada. E paramos, os palmeirenses entupiram e pararam a Rubem Berta para a chegada do avião do Palmeiras. Foi o primeiro aeroporto, não tinha nem o nome do aeroporto, a partir de 2016, quando o Palmeiras vai para Minas contra o Galo lá na Independência. Esse eu chorei muito de emoção, de felicidade. Acho que é o jogo que eu mais me emocionei mesmo, esse 4-1. Agora, já trabalhando, o que mais me emocionei foi o Palmeiras e Flamengo também. Final da Libertadores de 21 lá em Montevidéu, porque tava meu caçula Gabriel na torcida, no estádio, minha filhota Manuela também tava. E quando tá acabando o jogo, eu pego o celular e vou ligar para minha mulher. Porque eu já tinha cronometrado, eu tava 16 segundos antes da imagem chegar no Brasil, lá em Montevidéu. Pela minha transmissão do SBT com o Theo José, o Washington, Coração Valente. E eu falei, aquele sofrimento para acabar o jogo, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar e eles vão saber 16 segundos antes que o Palmeiras é campeão. Vou ligar para minha mulher. Na hora que eu tô pensando em ligar, por que eu não ligo? Porque exatamente um ano antes, acho que é 8 de agosto, não sei, o final do Paulista de 20, com o Luxemburgo no Allianz Parque, na disputa de pênaltis, eu tava fazendo a semifinal da Champions, na TNT. Eu não fiz aquela final, pela Jovem Pan. E eu tava vendo na minha salinha lá na TNT o jogo. E eu tava na minha salinha vendo o jogo, porque o pessoal da redação quase não tinha palmeirense lá, falei, eu vou ficar sozinho vendo o jogo, né? E aí tá, aquele jogo horrível, 1-0, gol do Luiz Adriano e tal, quando eu fazendo nada, uma bosta, né? Falei, beleza, vou ligar também para poder comemorar junto, né? Com a família. Só que eu não havia me apercebido que eles estavam, como eu estava vendo, sei lá, pelo laptop, sei lá, eles estavam um pouquinho à frente. E quando eu estava acabando, eu não estava fazendo nada no jogo, né? Sim, lembro bem. Aí eu não sei o que lá, falei, vamos ser campeão, não sei o que lá, vou comemorar, amor, vou aproveitar, não sei o que lá, quando tá chegando, não sei o que lá, quando eu começo a ouvir meu filho e a Manuela berrando. Aí eu só escuto, puta que pariu, filha da puta. Eu falei, caralho, gol do Corinthians. Aí a minha mulher olhando pra mim, olhando pro celular, olhando pra mim, e eu não conseguia falar nada, né? Caralho, a porra do Corinthians empatou, vai pros pênaltis, né? Aí não sei o que lá, aí eu largo, ela não fala nada, aí eu olho, que bom, foi só pênalti. Foi o pênalti do Gomes. Eu achei que tinha empatado, né? Falei, de repente o Everton cata, ele quase defende, né? Aí resultado, deu zica, liga antes. Então foi, assim como você fez aquela porra do churrasco, quando não pode ligar. Então eu peguei e falei, não vou então ligar antes, porque o Flamengo vai empatar e vai virar, né? Vai dar zica, como deu do Paulista de 2020. Então eu falei, quer saber? Não vou. Mas eu botei aqui do lado, né? Um negócio aqui.
E falei, mas vou gravar um vídeo para mostrar a minha reação quando acaba o jogo. Porque desde que eu tava na Jovem Pan, eu voltei pra Rádio Bandeirantes ano passado, eu voltei pra Jovem Pan, tem aquela câmera na nossa cara, né? Então sai gol do Palmeiras, eu não comemoro. O Palmeiras toma gol, não comemoro, fica aquela cara de pastel. Mas eu falei, vou mostrar que eu ainda sou alguma coisa, né? Ainda sou normal, né? Aí então deixa a câmera aqui. E aí quando tá acabando o jogo e aconteceu uma coisa que é absurda. Eu achei que no Flamengo não ia empatar. Assim, nos últimos 10 minutos eu falei, o Palmeiras vai ser campeão. E aí eu pensei, na hora que eu começo a gravar o vídeo pra minha mulher, pros meus filhos, pra minha mãe, não sei o que lá, eu começo também a pensar no meu pai e faltava 2 dias pra completar o aniversário de morte do meu pai, de 11 anos da morte do meu pai. Não, 9 anos da morte do meu pai. E aí eu começo a lembrar, não sei o que lá, e acaba o jogo e tal. E aí eu me emociono muito tal, e aí eu apareço chorando tal, falando, não sei o que lá, olha pra cima, não sei o que lá. E aí depois eu publico isso tal, tem repercussão, só que meses atrás alguém botou o gol do Daverson, fiz uma edição com o gol do Daverson e eu, como se fosse na mesma hora, e não era no final do jogo e tal. E o Davinho maravilhoso, ele viu, ficou emocionado, mandou pra mim, repostou, não sei o que lá, eu falei, cara, é maravilhoso, não sei o que, não é você, é por causa do Daverson, mas não é naquela hora. Então assim, é o lance, é o momento que eu realmente mais me emociono com bola rolando, é o final do jogo de 21 contra o Flamengo, porque eu achava que o Palmeiras não ia ganhar. Eu achava que quase todo mundo não achava. Aliás, o próprio Davinho, no dia seguinte ao gol, eu vou entrevistá-lo pro nosso palestra. Antes de começar a entrevista, tá, eu falei, Davinho, eu te amo de paixão, não sei o que lá. Cara, mas vou te dizer uma coisa, velho. Quando você pegou a bola, eu falei, não vai ser gol. Eu falei, eu também achei. Eu achei e quando eu chutei, eu achei que não tinha feito gol. Ele falou, eu comemorei mais o gol do Danilo Barbosa no final do que o meu gol. Coisa do Davidson, coisa do Palmeiras, coisa do futebol. Mas pra mim, o que eu mais chorei trabalhando foi Palmeiras e Flamengo, no momento final por conta disso. Como torcedor, foi Palmeiras e Corinthians, negativamente, em 80, da semifinal de 79. Queria pegar o gancho dessa pergunta que o Thiago fez do... Posso só... Fiquei curioso. Tá. Algum momento fora do Palmeiras que te emocionou também? Pode ser no esporte, em geral, não só no futebol. Assim, O momento mais emocionante seu... Puta, tem cobrindo. vários, né? Assim, claro, sem entrar muito em detalhes, o mais absurdo foi quando eu noticiei na Rádio Bandeirantes a morte do meu pai. Que é assim, o maior furo. Qual foi o maior furo jornalístico em 37 anos como jornalista, 34 anos no esporte? Foi quando anunciei a morte do meu pai. Eu estava no ar na Rádio Bandeirantes, resumidamente, e chegou a notícia que ele já tinha tido um AVC no domingo pela manhã, isso era quinta-feira de madrugada, eu estava na rádio comentando o jogo de São Paulo, já tinha acabado o jogo, estava entrevistando um dos melhores amigos que eu fiz no futebol, que é o Rogério Ceni, com o cabeçudo do Milton Neves, e aí meu irmão liga e falou, Mauro, morreu, tá. E meu pai trabalhava comigo na Rádio Bandeirantes, trabalhava na Band Esportes, na Band News, na Band, na TV Bandeirantes e tal, e era colega de profissão, né, e já tinha uma repercussão muito grande, tinha vários jornalistas de madrugada esperando, porque às 2h da quarta-feira o Albert Einstein colocou que era irreversível o estado de saúde dele. Então já se esperava a morte para aquelas horas, tá, e morreu, enfim. E aí eu peguei e falei, vou passar para o Milton Neves dar a notícia. Eu falei, não, estou preparado, eu tinha escrito, à época o meu blog estava no Lancenet, um texto sobre a morte do meu pai, e falava muito de futebol, falava muito de Palmeiras. Eu falei, não, tô bem, vou falar. Aí eu dei a notícia, li o texto que dava uns 7 minutos, 8 minutos, né? E depois que eu saí, me ligou o Johnny Saad, o presidente do Grupo Bandeirantes, o Fernando Mitre, o diretor de jornalismo da Band, meu chefe do meu pai também diretamente. E só depois de uns 2 dias, quando me ligaram da Itália para falar como é que é dar a notícia da morte do seu pai, que eu comecei a ver o tamanho dela. E no dia seguinte, cedinho, que era uma quinta-feira pela manhã, na íntegra, é um negócio de 7 minutos e meio, saiu na rede TV, no SBT, na própria Bandeirantes, em todo o Grupo Bandeirantes, né? Enfim, o próprio Luciano Huck repostou, muita gente colocou, né, essa gravação, que eu vi o tamanho do negócio. Então foi realmente a maior emoção que eu tive no exercício da profissão, foi isso. E no futebol, foi o acidente da Chape. 2 anos depois, perdi várias pessoas, podia ter estado naquele avião. Mas foi 2 anos depois, quando o Palmeiras foi campeão brasileiro de 18, quando ganha do Vasco em São Januário, e teu jogo das faixas, de levantar o troféu contra o Vitória no Allianz Parque. E eu pude trazer a mulher do Danilo, o goleiro da Chape, grande palmeirense, com o filho dela, o filho deles, né, o Lourenço, e eu viabilizei a vinda deles pro estádio, e levei-os ao gramado, levei ao vestiário, enfim. E foi absolutamente emocionante estar 2 anos depois porque havia sido o jogo contra a Chape antes da tragédia em Medellín.
eu ter trazido, assim, foi um momento de muita, muita emoção. Tive outras vários, mesmo essa semana aqui, uma amiga que o futebol me fez conhecer, Lucimara, o pai dela faleceu de câncer e tal, ela me mandou uma mensagem, eu lembrei quando eu consegui trazê-los também, para eles virem ver o jogo aqui do Palmeiras, no Allianz Parque e tal. Eu pude fazer várias ações com o Palmeiras, muito mais, claro, com a Corinthians também, São Paulo, até uma com o Flamengo, com histórias de torcedores. Um dos próximos livros que eu quero fazer são essas histórias que eu coloco em rede social, no meu blog, nos lugares que eu trabalho, várias histórias de paixão, de amor incondicional. Essa minha condição agora de celebrante de casamento também tem a ver com pessoas que eu passei por alguma situação como essa. Então, assim, essas são as grandes emoções que me dão o futebol, assim, que vão muito além do jogo, mas essa paixão de pai para filho, de filha para mãe, várias histórias de futebol realmente são as mais apaixonantes. Muito legal, Mauro.